Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês uma série dos lugares mal assombrados de todo o mundo. E para começar essa série eu vou fazer o primeiro vídeo, óbvio, do Brasil. E eu espero que vocês gostem. Antes de começar o vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho para as notificações, deixe o seu like que é muito importante para mim. E também escrevam nos comentários, me deem sugestão também, gente, de lugares mal assombrados do mundo. O primeiro vídeo que eu vou fazer aqui vai ser do Brasil. Eu vou catalogar por país. Eu vou fazer um país por semana. Então não se preocupe se o que você indicou não vai aparecer no próximo vídeo, mas eu espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos começar. O primeiro lugar que eu vou falar é sobre o assentamento de Bela Vista. Ele fica em Araraquara, no interior de São Paulo. Ele foi construído em 1884 e ele pertencia à família do Barão e Coronel Joaquim Antônio Carvalho. Desculpa, gente, Antônio Joaquim Carvalho, eu sempre me confundo. Gente, esse homem, ele mantinha escravos presos dentro do subsolo da fazenda antes dos fiscais aparecerem, porque nessa época a Lei Áurea já existia, já era implantada no Brasil, só que a maioria das pessoas elas não seguiam essa lei, né, infelizmente. Então vários escravos acabaram ficando ainda na casa dos seus senhores, né, e vários ficavam presos, né. Agora, você me pergunta, o que isso tem a ver com lugar mal assombrado? A resposta é simples. Várias pessoas que passam por lá, elas ouvem barulhos, gemidos de dor, gritos, pedidos de socorro e pedidos que eles estão com sede. E para ficar ainda mais assustador, lá tem um muro onde são presas várias correntes, onde esses escravos eles eram punidos e torturados muito severamente. Gente, é incrível como a crueldade humana pode chegar nesse ponto, né? E ainda mais um ser humano fazer outro ser humano de escravo, né? Isso realmente é muito triste, né? Mas, assim, e por essa tortura, vários acabaram falecendo. Milhares acabaram falecendo. Então, na minha opinião, é assombrado porque eles não conseguiram fazer a passagem, né? Eles ficaram presos ali àquela casa, àquela fazenda e não conseguiram passar, né? Porque eles sentiam aquela revolta, né? Aquele espírito de vingança. Eles querem continuar lá, porque eles querem pegar a pessoa que fez isso com eles, né? Mas eles não conseguem, por quê? Porque eles já morreram. E lá também, gente, não tem ninguém, né? Uma curiosidade agora é que aquela casa, ela tá em risco de desabamento, né? E eu acho isso muito triste, assim, pros espíritos que ficam lá, né? Porque, assim, se você parar pra pensar, eles querem vingança, mas não com as pessoas que porventura possam visitar lá, né? Eles querem vingança com as pessoas que fizeram mal para eles, né? E é muito triste o espírito não conseguir fazer a passagem, porque ele fica preso na terra por conta de uma coisa não resolvida em vida. E isso eu acho muito triste, né? Então é por isso que ele é assombrado. Agora, o próximo local, ele é o Teatro Municipal de Santos. Esse caso também eu achei muito interessante. Fala sobre um espírito de um locutor. E esse espírito, gente, ele se deu a sua primeira aparição após 14 anos do que foi inaugurado o teatro. Estavam dois técnicos fazendo o seu trabalho lá no teatro e estava muito frio naquele dia, quando uma funcionária foi oferecer café para eles. E ela voltou com 3
3 cafés. Só que só tinha 2 pessoas lá, não tinham 3. E o terceiro café não era para ela. Então foi aí que ela perguntou, onde está o outro moço, né, o outro homem que estava com vocês? E eles responderam e riram da cara dela, falando que não tinha ninguém mais lá, só tinham eles 2. Ela até pensou que fosse outro funcionário de outro departamento do teatro, né, só que não era, não existia, né. Então, aí ela descreveu o homem como magro, calvo e de meia idade, ou seja, ele era um senhor já, né? Enfim, então, eles tentaram achar o homem, não conseguiram, então ela se deu que era um espírito. A segunda aparição dele foi em uma apresentação de balé, em que ele estava sentado na poltrona e aquela funcionária, ela viu ele lá e a partir desse momento ela começou a ver ele regularmente. Só que ela própria falou que ela não ia ver ele, mas ela ia fingir que ela não ia ver ele por respeito ao próprio espírito. A terceira aparição foi mais assustadora para o segurança que estava lá. De madrugada, ele foi fazer segurança do teatro e ele começou a escutar um som de piano. Quando ele foi ver quem que estava tocando, não tinha ninguém. As teclas do piano, elas se moviam sozinhas, mas não tinha ninguém tocando. Então, só depois que foram descobrir, gente, que esse teatro, ele era assombrado por um espírito de um locutor de rádio e ele acabou falecendo e ficando ali no teatro. Mas, gente, voltando um pouco sobre o que eu tinha falado, eu acho, assim, muito triste um espírito ele não poder fazer a passagem, porque ele fica aqui preso à terra e ele não sabe, assim, com quais pessoas que ele está lidando, né? Então, eu realmente acho que isso é bem, assim, problemático, mas não só também para o espírito, para a gente também, né? Porque não é comum, a gente não vê todo dia um fantasma na nossa frente, né? Mas voltando, esse tipo de espírito, ele é inofensivo, ele não faz nada. O máximo que você pode ver, o máximo que você pode ter assim é ver ele. E só. Bom, gente, eu falei desses casos aqui um pouco brevemente, porque esse último caso aqui ele é um pouco longo, mas eu prometo que ele vai valer a pena. É sobre o Arco do Teles, que fica no Rio de Janeiro. Fala sobre uma bruxa, que é mais conhecida como Bárbara dos Prazeres. Gente, tudo começou em 1790, se eu não me engano. Quando uma mulher chamada Bárbara, de 20 anos, ela veio de Portugal acompanhada do marido, Antônio. Aí tem 2 versões de como que ela veio parar no Brasil, que ela era de Portugal, né? Tem 2 versões. A primeira versão é que ela matou a irmã dela e veio pro Brasil junto com o marido dela fugida de lá para as autoridades não pegarem ela. A segunda versão é que ela tinha um amante e o marido dela reconhecia e aceitava esse amante e o amante dela veio pra cá, porque naquela época, né, antigamente, século XVIII, século XIX, ainda tinham expedições aqui no Brasil, em 1790 ainda tinham expedições aqui no Brasil, porque o Brasil ainda era colônia. Então, provavelmente, o amante dela veio pra cá pra isso, pra fazer as expedições. E ela veio junto pra acompanhar ele, lógico, né? E ela veio junto com o marido. Cortando um pouquinho aqui a história e vou falar um pouquinho sobre o que eu acho sobre isso. Eu acredito mais na segunda versão do que na primeira. Porque na primeira a gente não tem muitos detalhes. Na primeira a gente só sabe que ela matou a irmã dela e veio pro Brasil. Não fala o motivo
E não fala o que a irmã dela fez, não fala se foi legítima defesa, não fala nada. Só fala que ela matou e veio pro Brasil. Agora, a segunda versão, ela é muito mais consistente. Só que uma coisa que fica batendo, o marido dela aceitava que ela tinha um amante. Isso não era nada comum, né? Provavelmente ele deve ter um motivo que eu não consegui achar, mas se vocês souberem aqui, se tem algum motivo específico para ele ter aceitado o amante, coloquem aqui nos comentários, gente, por favor, quem é do Rio. Obrigada. Voltando à história. Quando ela chegou no Brasil, ela era uma mulher muito bonita, ela chamava a atenção de todo mundo. Então, ela ia em festas, ela ia na corte, ela chamava muita atenção. Até que ela conheceu um homem negro, livre, e ela conheceu ele numa serenata. E ela acabou se apaixonando por ele, e agora ela tem 2 amantes mais o marido. Olha que confusão, né? E agora ela tem mais um amante. Aconteceu uma briga entre ela e o marido, ela matou o marido com uma paulada na cabeça e ele morreu. Cortando de novo aqui um pouquinho a história, gente, porque eu acho que ele não tinha, assim, minha opinião, porque eu acho que ele não tinha aceitado que ela tivesse um amante. Pelo simples fato dela ter matado ele. Porque, vamos lá, gente, se ele aceitou que ela tivesse amantes, por que ela foi lá e matou ele? É só pelo simples fato de matar? Eu acho que aí tem um motivo por ela ter matado ele. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que ele não aceitou, não quis que ela tivesse mais amantes ou queria poupar o escândalo, alguma coisa assim, né? Porque antigamente você ser traído ou você trair era motivo de um escândalo muito grande que sujava o seu nome para a vida toda, né? Inclusive por gerações. Então, como é que ela matou ele, entendeu? Sem ter um motivo, entendeu? Eu acho que nessa briga aí teve alguma coisa, né? Bom, voltando. Depois que ela matou o marido, em tese, ela cometeu 2 assassinatos já. O da irmã e o do marido dela. E ela se safou dos 2. Porque quem foi culpado pelo assassinato do marido dela foi um negro ou um cigano, não se sabe ao certo direito quem que foi culpado, porque ele simplesmente ficava andando pelas ruas à noite. E pelo simples fato disso, aí ele foi condenado à morte, né? Aí depois disso, ela fugiu com um amante dela para uma outra região. E só que assim, gente, uma viúva, um homem negro, livre. Antigamente, quase ninguém empregava negro. E se empregavam, era assim, trabalhos que pagavam muito pouco. E ela era viúva. Ela não tinha como sustentar alguma coisa, como sustentar ela e muito menos sustentar ele, né? Então, aí teve uma briga entre eles. Aí sim fala o motivo da briga. Dessa briga em específico fala do motivo. Sobre questão financeira, porque eles não tinham dinheiro, e ciúme. Agora, o ciúme de quem eu já não sei. Mas enfim, vamos continuar. E por ciúme, ela matou ele e se safou de outro assassinato. Olha só, em tese, ela já matou 3 pessoas, apesar de que eu acho que ela matou só 2, o marido dela e o amante. Mas, gente, isso tá muito complicado para a história de cinema, não parece? Voltando. Ela matou ele e se safou. Como ela não tinha dinheiro para se sustentar, ela resolveu virar mulher da vida. Ela resolveu vender o seu corpo. Então, aí que começa a coisa, né? Porque antigamente não existiam métodos contraceptivos, não existia nada de higiene para essa parte, né? Se vocês estão pensando a mesma coisa que eu acho que é isso, né? Então, ao passar do tempo, ela foi contraindo muitas doenças transmissíveis sexualmente. Então, ela começou a ficar muito doente. E já não era a mesma coisa porque todo mundo começava a procurar ela
quando ela era saudável e bonita, lógico, né? Porque a idade chega pra todo mundo, né? Então era isso, todo mundo ia procurando ela. Quando ela começou a ficar doente e foi envelhecendo, ninguém mais queria ela. Então ela foi pro Arco do Teles para ver se ela conseguia alguma coisa por lá. Só que também não deu certo. Até que ela começou a recorrer para magia negra. Para magia negra, né? E nada do que algumas pessoas falavam para ela funcionava. Até que um homem chegou para ela e falou que ela tinha que tomar banho, que ela tinha que se banhar em sangue morno de criança. Gente, outra questão agora também que eu não sei. Por que o sangue tem que ser morno? Alguém sabe? Me explica aqui nos comentários, por favor. Porque tem alguma diferença do sangue ser normal e ser morno, alguma coisa assim? Por favor, escrevam aqui pra mim nos comentários. Obrigada. Então, voltando ao assunto, enfim, ela se banhou em sangue de criança. E mais ou menos em 1828, vários casos de crianças desapareceram nesse período. Então, ela já não sabia mais o que fazer, porque ninguém mais deixava as crianças saírem sozinhas na rua. Todo mundo saía com a criança acompanhada. Não podia sair sem supervisão. Era isso. Até que ela começou a pegar crianças, que era o que chamava antigamente na roda dos enjeitados, que eram as mulheres que elas não queriam os seus filhos e elas deixavam eles nas rodas dos enjeitados, que quem pegavam, a maioria que quem pegava eram as freiras, para cuidar das crianças. Então ela começou a pegar as crianças também, até que ela não conseguia mais pegar nada, porque todo mundo já escondia os seus filhos, as crianças em casa. Então ela acabou morrendo. E consequentemente, quando ela morreu, os casos de desaparecimento de crianças cessaram. Aí você me pergunta, tá, mas o que isso tem a ver com o Arco do Teles? Por que ela não saiu de lá? Não saiu de lá. O que aconteceu ela ficou conhecida como Bárbara dos Prazeres, porque lá no Arco do Teles tem uma imagem da Nossa Senhora dos Prazeres, que foi associada a ela porque a Bárbara dizia que ela era a sua protetora. E foi isso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoem se o vídeo ficou muito longo, mas vale a pena assistir até o final. Eu quero agradecer vocês e até a próxima. Um beijão!